3, 2, 1. Claquete. Ok, 3, 2, 1. Isto é para os bloopers, isto depois é para o making of. Viva Luís, bem-vindo. É um orgulho enorme usarmos este teu convite para estrearmos os nossos epic videos aqui no nosso estúdio. Hoje a minha tarefa é explorar um bocadinho a tua sapiência em relação à sustentabilidade. Sei que tu investes muito tempo a conversar com boards e a fazer evangelização da causa da sustentabilidade. Portanto, tenho a curiosidade de perguntar-te qual é que é a tua big idea na tua palestra? O que é assim a mensagem-chave? A mensagem-chave é que o net zero, que é o nosso objetivo, até à data não chega. Precisamos de ir além, precisamos de ir para o net positivo. Nós precisamos de acelerar muito a nossa jornada e é por isso que a talk se chama Accelerate to Regenerate. Há uma sensação que me passas de que as pessoas não têm consciência, será que os boards têm consciência da velocidade em que deveríamos estar a caminhar no tema da sustentabilidade? Eu diria que hoje é difícil qualquer pessoa da nossa sociedade não ter consciência da situação que vivemos. Agora, há aqui uma diferença entre ter consciência e agir em função dessa consciência. Não há uma coisa que tu quisesses e se pudesses mudavas? Eu diria que a maior parte das empresas e com determinada dimensão têm capacidade para elaborar as suas práticas, seja internamente, seja contratando e tendo os recursos necessários para contratar especialistas para lhe desenharem essas estratégias. O que a maior parte das vezes o que eu sinto é que na verdade há aqui uma dificuldade na execução e essa execução a maior parte das vezes tem a ver com as pessoas, ou seja, não se consideram as pessoas, a motivação das pessoas, a vontade das pessoas de efetivamente de trabalharem com este objetivo. Luís, tu achas que as empresas já veem a sustentabilidade como um desafio transversal ou ainda está muito isolado? Eu acho que ainda está muito isolado, muito compartimentado, e isso nós vemos que poucas empresas estão a mudar os seus modelos de negócio, efetivamente. E os bons exemplos de sustentabilidade vêm exatamente das empresas que conseguiram alcançar essa mudança. Há um exemplo clássico, que é a Interface, que é uma empresa de alcatifas que mudou de produto para serviço, mudando cabo a rabo o que era todas as suas práticas para conseguir identificar dessa forma o seu novo negócio. E achas que em Portugal já há referências assinaláveis no tema da sustentabilidade? Vai havendo algumas, sem dúvida nenhuma que eu considero que a EDP é o benchmark, desenvolveu bastante a sua ação e, sobretudo, nós podemos verificar que, independentemente das alterações das lideranças, o caminho mantém-se firme e, por isso, se mantém a funcionar. Por outro lado, muitas das vezes também, e por exemplo, se olharmos com a cortiça, que é um produto nacional em que nós somos líderes, muitas das vezes também se confunde o que é o modelo de negócio com o produto e por isso podemos ter produtos muito sustentáveis e modelos de negócio que não são tão sustentáveis. Okay, portanto, a sustentabilidade passa a ser uma espécie de um qualifier para um qualifier e propriamente, se nós hoje formos ver a oferta em termos de hospitalidade de luxo, é uma hospitalidade também sustentável e, por exemplo, os hotéis mais caros são nas localizações mais exóticas, mas ao mesmo tempo já não têm ar-condicionado, nem têm uma série de amenidades que tradicionalmente se faz, porque na verdade toda essa qualidade de vida depois tem impactos. Oh, Luís, eu tenho a sensação que devem-te pedir montes de vezes currículos à borda, não? Sem dúvida nenhuma, pedem muitos currículos, mas eu fico depois com uma frustração e posso dizer que fico com uma grande frustração e chateado porque a maior parte das vezes estes currículos não são os escolhidos. Porquê? Você não tens muito jeito para ser edade. O que eu acho em termos práticos é que, na verdade, os profissionais que estão envolvidos nesta questão não conhecem a atividade e, por isso, não conhecendo a atividade, vão recortar por características diferentes das que são necessárias efetivamente para os lugares. Consegues-me dar um exemplo? Tipo, não estou a perceber onde é que está o problema. Uma delas é, por exemplo, há uma tendência muito marcada para lugares de sustentabilidade, querer pessoas com formação que tenham a ver com o ambiente. Quando, na verdade, eu entendo que a questão dos soft skills é muito mais importante do que propriamente a formação básica académica. Mas que tipo de soft skills é que estás a imaginar? Um deles, que eu acho fundamental para estas posições, evidentemente que depois, dependendo das responsabilidades, mas um deles é a capacidade de empreender, ou seja, o entrepreneurship, a capacidade das pessoas
agarrarem o que é esta que é uma causa e entenderem-na e desenvolverem-na de uma forma pessoal e direta. Pois, mas eu tenho essa consciência, não é? Porque a tentação é pensar que a ciência é difícil, nós não sabemos qual é o método, o que é que está certo, o que é que está errado, como é que a gente vai usar. Portanto, eu próprio percebo porque é que se pode dar alguma primazia, algum privilégio a pessoas que tenham um background mais científico, não é? Deixa-me fazer-te outra pergunta. Daquilo que tu vais vendo, existe, porque noutras áreas de futuro também há a noção dos estadios. Tu achas que os perfis, mesmo que estejas a chamar Sustainability Manager, não é? Portanto, o nome é igual, mas se as empresas tiverem estadios diferentes, achas que isso pede perfis diferentes e estratégias totalmente diferentes? Sem dúvida nenhuma, tende a ver não só pelo desenvolvimento da própria empresa, como a própria natureza do negócio, as funções. E se muitas das vezes, e ainda hoje, as funções de sustentabilidade estão muito agarradas à questão do reporting, do comunicar os resultados e por isso da questão de recolher dados, tratar dados e apresentar dados publicamente, cada vez mais estas funções terão que entrar dentro dos modelos de negócio e por isso aí, na verdade, vamos ter que ter perfis completamente diversos em função da função que se vai ter que desempenhar. Tens alguma teoria de arquétipos ou de equipas que possam fazer sentido aqui? Não a tenho muito desenvolvida, sem dúvida nenhuma que eu acho que o CSO, o Chief Sustainability Officer, alguém que tenha assento na Comissão Executiva, é fundamental para desenvolver essa questão. Depois há duas funções que eu acho muito importantes, que é a função virada para fora, para o reporting, para a empresa se posicionar fora, mas também isso pode ser comunicação, pode ser marketing de produto, como pode ser relação com stakeholders, e por isso é essa relação externa. E depois a relação interna, que são exatamente esses entrepreneurs, essas pessoas que vão ter que mobilizar as equipas e que sejam para a recolha de dados, que é o básico, mas o mais importante que é os modelos de negócio e entender efetivamente que o mudar as empresas não é propriamente, não pode e não deve só acontecer no Conselho de Administração ou no desenvolvimento de estratégias, todas as funções têm o seu papel neste caminho. Portanto, é como se tivesse um trio, não é? Muito bom. Bom, e agora não menos importante para todas as pessoas que querem fazer um futuro na área da sustentabilidade, vou explorar aqui um bocadinho a tua experiência com as pessoas que te pedem orientação. Quando alguém quer ir trabalhar para dentro da área da sustentabilidade, qual é assim a primeira pergunta que tu fazes? A primeira pergunta é exatamente como é que se entra, efetivamente, como é que isso acontece. E normalmente a minha pergunta é tentar perceber a motivação, mas sobretudo tentar qual é que é o conhecimento efetivo destas questões, porque na verdade isto tem especificidades que advêm do conhecimento. E como é que eu posso adquirir esse conhecimento? Esse conhecimento, há formações específicas, eu próprio dou aulas em mais do que uma business school em relação a estes temas. Cada vez também há um número crescente, de cursos e de formações, desde formações de pós-graduações de 240 horas até cursos mais pequenos, onde as pessoas podem começar a entrar nestes temas. Há algum que tu sintas que é assim o melhor do mundo? Ou, tipo, se tiveres aquela chancela, é tipo o Harvard da sustentabilidade? Evidentemente que existe, e por isso se quisermos dar uma chancela, Harvard e Stanford são duas das instituições que têm desenvolvido esta questão. Stanford tem atualmente uma escola só para sustentabilidade e que promove e alavanca muito todas estas questões. Cambridge é bastante conhecida, na Europa algumas business school têm algumas ofertas que também são muito interessantes. E cá também não podes dizer porque és professor de alguma delas. Exatamente, isso é mais complicado. Eu aqui diria que, da mesma forma que eu, sendo um apreciador de vinhos, sigo os enólogos em vez de seguir os rótulos das garrafas, eu diria haver a preocupação de ir olhar
ao faculty, por isso aos professores das diversas formações que nos são oferecidas, porque aí evidentemente vamos ver quem é que efetivamente tem experiência e está neste setor há mais tempo e por isso há de ter conhecimento. Quem é que são os gurus? Eu não sei, quer dizer, eu só conheço o Gunter Poli, porque acho que ele é um show de bola, não é? Mas tens assim alguma recomendação de pessoas que tu achas que se estiverem nos cursos são garantias de sucesso? Ou seja, a nível internacional, sem dúvida nenhuma, que o John Helkington, a Janine Benyus, o Paul Hawken são referências globais de tudo o que são estas questões da sustentabilidade. Já são bastante séniores e já não andam propriamente envolvidos nestas lutas do dia-a-dia, mas aparece muitos. Eu aqui falo da Janine Benyus, que é a pessoa mais conceituada a nível da biomímica, que é uma das tendências da regeneração, que é exatamente seguir o que é que são as práticas da natureza, as soluções que a natureza tem e trazê-las para o nosso dia-a-dia. Se eu não soubesse, tens uma talk sobre biomímica agora a fazer essas perguntas todas. Última questão que eu queria te colocar. Qual é o livro, se tiveres de escolher um, que se deve ler para entrar neste mundo da sustentabilidade? Assim? Pois, isso é daquelas questões bicudas do $1 milhão. Eu diria que, escolhendo se calhar algo mais recente, e já eu tendo referido aqui o John Helkington, era os Green Swans, que é a última publicação do John Helkington, onde ele, na verdade, e fazendo o paralelismo aos Black Swans, ou seja, os acontecimentos traumáticos que nos mudam, neste caso é como é que nós podemos, na verdade, criar este movimento de alterar pela positiva e não esperar que nos caia o céu em cima. Espetáculo. Eu acho que esse approach estou a encontrá-lo em várias frentes daquilo que é preciso fazer para o futuro, não é? Não é tanto corrigir o que está mal, mas é reimaginar, não é? E trazer um apelo mais daquilo que nos motiva verdadeiramente como seres humanos, não é? Muito bom. Bom, estes nomes todos vão ficar citados no final dos vídeos, porque são muitos nomes, ainda te vou cravar um livro ou outro, imagino. E quero só agradecer-te, porque para mim foi uma aula. Obrigado. Breve. Pronto, está resolvido.